Então vamos lá, né, Rodrigo? Nossa quarta aula, né? Estamos aí estudando sobre oração. E na quarta aula nós vamos estudar oração versus sabedoria, orem no Espírito, a oração antes de tomar uma decisão, oração versus ansiedade, oração versus cura e a oração de um justo. Então, esses são os tópicos que nós vamos estudar agora. Amém? Amém. Oração versus sabedoria. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Tiago 1, 5. Então, observe bem, a palavra usada aqui é falar com Deus, peça a Deus, fale com Deus. Fale com Tefilá Hashem. Fale com o nome. Ou seja, se eu tenho dificuldade em ter sabedoria, eu tenho que pedir a Deus. Mas esse pedido tem regras. Regras que nós estudamos nas primeiras aulas. Por isso que não deve começar a aula pela número 2, ele tem que ir lá na primeira. Porque se eu vou pedir sabedoria para Deus, tem que ser como Ana pediu um filho. Veja bem, se eu vou pedir sabedoria para Deus, tem que ser como Ana pediu um filho. Senhor, me dê um filho para sanar a minha vergonha, mas que eu vou dedicar ao Senhor. Tem que ser com humildade e para o Senhor. Ou seja, eu peço para Deus sabedoria, mas o que eu vou fazer com essa sabedoria? Eu vou usar essa sabedoria só para ganhar mais dinheiro? Só para ganhar mais status? Só para me estimular o meu egocentrismo? Ou eu vou usar essa sabedoria para estudar mais profundamente a palavra de Deus, para ensinar a palavra de Deus, para contribuir com o crescimento do irmão? Porque tem pessoas que pedem sabedoria para Deus e Deus não dá. Eles falam, mas está aqui, Tiago 1,5. Essa sabedoria, se tem falta, peça a Deus. Eu estou pedindo. E parece que meus 2 neurônios não fazem sinapse. Mas a pergunta é, o que você vai fazer com essa sabedoria? Porque se você estiver disposto a usar essa sabedoria para a honra e glória de Deus, Deus vai te dar. O problema é que tem pessoas que pedem sabedoria só para se exaltar, só para as coisas do mundo. Pegamos por Salomão. Salomão pediu sabedoria a Deus, mas para administrar o seu povo. E enquanto ele usou aquela sabedoria dele para administrar o povo de Israel, a vida dele foi abençoada. Mas no final da sua vida, o que Salomão fez? Usou a sabedoria de forma egocêntrica, para satisfazer a sua carne, o seu desejo. E a sua vida entrou em ruína. Então, nós temos que ter isso em nossa mente. Eu peço sabedoria a Deus, mas Deus é onisciente. Ele sabe todas as coisas. O que eu vou fazer com essa sabedoria? Ele sabe. Eu posso nem saber, mas ele já sabe. Então, muitas vezes, a resposta é não. Por quê? Porque vai usar para o mal. Então, se você quer pedir sabedoria para Deus, primeiro confira no seu coração se essa sabedoria vai ser usada para a honra e glória dele. Orem no Espírito. Orem no Espírito. Em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Efésios 6, 18. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26. Muito bem. Pode ler o outro versículo. De baixo. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8, 16. É importante entender que orar no Espírito está ligado a orar guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, quando nós oramos, o Espírito Santo de Deus nos ajuda em nossas fraquezas. E quando nós estamos orando no centro da vontade de El Shaddai, no centro da vontade do Messias, esse é orar em espírito, porque o Espírito Santo de Deus daí está agindo em nós, nos guiando na oração. Lamentavelmente, muitas igrejas usam isso para fanatismo religioso, falando que aquele negócio de lá, e pular, gritar lá, aquilo ali é orar em espírito. Isso não tem nada a ver com a palavra de Deus.
Eu não quero usar um revólver teológico aí, você tirando os outros, mas o orar no Espírito, segundo o contexto bíblico, segundo o contexto biblicista, judaico, ou seja, do raiz do hebraico, não é isso. Não é gritar, pular, não é lá, 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 lá. É orar sendo guiado pelo Espírito. A Bíblia diz que o próprio Espírito Santo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Como estudamos nas primeiras aulas, que o Espírito Santo nos ensina, nos auxilia a orar. Então, quando Paulo, dentro da sua linguagem paulina, falou em Éfeso, na carta à igreja de Éfeso e a carta da igreja a Roma, para orar no Espírito, quer dizer, orar cheio do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo. E para isso, precisamos estar no centro da vontade do Messias. Usar a oração para que a vontade do Messias seja cumprida em nossa vida. E não para tentar convencer o Messias a fazer nossas vontades egoístas. Lembra de Tiago, nós estudamos? Orar e pedir, e nada recebeis, porque orar é mal, para pedir coisas que vão esbanjar em vossas ganâncias. Muito bem. A oração antes de tomar uma decisão. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolos. Lucas 6, 12 e 13. Observe bem, o próprio Messias, o próprio Yeshua, antes de escolher os 12 apóstolos, a Bíblia diz que ele passou a noite orando. Imagine bem você conversando com o Messias, mas Messias, o senhor precisou passar a noite orando para escolher os 12 apóstolos? Precisar, ele não precisava, ele nunca precisou de coisa alguma, ele é Deus. Mas ele fez isso para nos dar exemplo. Para dizer, tá vendo? Se eu, sendo Messias, passei a noite inteira orando para depois escolher os 12 apóstolos, quem somos nós para tomarmos decisão sem orar, sem consultar? O Messias passou a noite inteira orando ao Pai Celestial antes de tomar a decisão. E isso é uma coisa muito séria, porque tem pessoas que são assim, ele toma a decisão sem consultar o Senhor, sem orar, aí as coisas dão errado. Compra um carro sem consultar o Senhor, pede as contas do serviço, vai trabalhar em outro lugar sem consultar o Senhor, convida a sogra para ir passar Natal na sua casa sem consultar o Senhor. Depois a coisa dá errada, ele não sabe por quê. Então, não é você tomar uma decisão e depois consultar o Senhor. Ou você tomar uma decisão e permitisse que isso acontecesse comigo. Não. Vai fazer uma viagem? Ora antes. Senhor, olha o exemplo do Messias. Ele escolheu os 12 apóstolos. Ele não passou a noite dormindo. Ele não passou a noite assistindo Netflix. Ele passou a noite orando. Então, nós vamos tomar uma decisão, nós temos que orar. Senhor, eu estou pensando em tomar essa decisão aqui. O que o Senhor diz? Ele é onisciente, ele já viu lá. Agora, se nós egocentricamente não consultamos o Senhor, não seguimos o exemplo do Messias, tomamos a decisão, temos que arcar com as consequências. Temos que arcar com o amargo. Não tem nada que reclamar, não. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11, 1. Veja bem, o Messias passou a noite toda orando antes de tomar a decisão de escolher os 12 apóstolos. A noite inteira orando ao Pai Celestial antes de tomar a decisão. E Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo sempre orava antes de tomar a decisão. Para que lado ia, aonde ia. Sempre orava. Então é isso. Nós temos que levar a oração à frente. Esse negócio aqui está dando errado, essa decisão que eu tomei. Será que você consultou o Senhor? Se você consultou o Senhor, você aguardou o tempo de Deus, a vontade de Deus, a permissão, a forma dele agir? Esteve disposto a aceitar o sim ou não dele? É o conteúdo da primeira aula. Então, nós temos que ter isso na nossa mente. A oração tem que ser antes de tomar a decisão, não depois.
Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Provérbios 3, 5 e 6. O que é, para a mente judaica, reconhecer Adonai em todos os seus caminhos? É tudo o que for fazer, pedir a direção dele. Isso é reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Quer dizer, cada passo que eu vou dar, eu tenho que reconhecer que eu preciso da orientação divina. Isso é reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos. Cada passo, cada atitude que eu vou tomar, eu preciso consultar o Senhor. Eu preciso perguntar ao Senhor, é isso que o Senhor quer? É isso que o Senhor deseja? Você está com pensamento, você tem que perguntar, Senhor, é isso que o Senhor deseja? Se não for, a terra está bem longe. É. Muito bem. Na verdade, aqui, né, Rodrigo, é o confiar no Senhor, né? Porque a pessoa ela acaba seguindo o próprio entendimento, né? Que eu falo assim, o que a gente observa hoje no trabalho na igreja, a gente vê as pessoas no tempo da colheita, né? E aí, quando a pessoa está no tempo do plantio errado, que a gente vai falar, a pessoa releva. E ela continua plantando errado, né? Aí, quando vem a colheita, que vem tudo errado, aí quer entender aonde foi o começo das falhas, né? E é difícil para a pessoa entender, né? Confiar no Senhor. Exatamente. Exatamente. Vamos lá. Ele receberá bênçãos do Senhor. E Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Salmos 24, 5 e 6. Mais uma vez, o que é para a mente judaica buscar a face do Senhor? O que significa esse simbolismo? Buscar a face do Senhor. É dirigir a ele o tefilá, falar com Elohim, falar com o Senhor. É consultá-lo. É buscar a face do Senhor, é sempre estar consultando ele antes de tomar uma decisão. É sempre estar, Senhor, eu devo fazer isso. Eu estou com um sentimento aqui, eu estou com um pensamento querendo fazer isso. Eu estou certo? Me mostre através da circunstância, me mostre na tua palavra. Não permita que eu tome uma decisão que não seja a sua vontade. Então, o que é esse buscar a face de Elohim? É sempre estar consultando ele, buscando a sua presença, para não desviar os seus pés do caminho do Senhor. Esse é o buscar da face do Senhor. E isso tem que ser algo contínuo. Não adianta você buscar a face do Senhor, ou seja, consultar o Senhor em algumas áreas da sua vida, em outras não. Algumas coisas eu consulto Deus, mas para as outras eu tomo uma decisão sozinho. Nós temos que ter isso em mente. Você vai fazer uma reforma na sua casa. Senhor, é o momento? O senhor quer que eu reforme a casa toda? O senhor quer que eu reforme só uma parte? Você está pensando em montar um comércio? Senhor, mostra para mim. É o momento? Está pensando em trocar de carro? No final do ano, muita gente quer trocar de carro. Senhor, o senhor quer que eu continue com esse carro? O senhor quer que eu reforme esse carro aqui, faça uma manutenção e travesse com ele? Ou o senhor quer que eu troque? E está preparado para aceitar a direção do Senhor. Porque, às vezes, Deus mostra tudo para a pessoa. E a pessoa vai contrário. Pode observar. Quando a pessoa ora, entrega na mão de Deus, e a decisão que ela quer tomar começa a dar errado, é que Deus mostrando que não é para ser. Quando é para ser, é fisiológico, é natural. Quando Deus abre as portas, vai acontecendo. Agora, Deus às vezes mostra para a pessoa está tentando abrir um comércio, não é para a pessoa abrir um comércio. E a pessoa insiste. E Deus mostra para aquela pessoa o dinheiro que ela quer emprestar não sai, o ponto que ela quer alugar não sai, sai o outro, ela vai lá e aluga o outro. Aí Deus está mostrando de tudo que não é para ela fazer, mas ela quer. Aí dá igual Saul, né? É igual ao mesmo caso de Saul. Deus não queria colocar Saul, o rei de Israel, foi a permissão. O povo, queremos um rei, queremos um rei, queremos um rei. O que aconteceu? Tome o rei. Então, quando nós oramos e a permissão, o sim é um sim,
Isso acontece fisiologicamente, naturalmente. Quando barreiras vão surgindo uma atrás da outra, tem que tomar cuidado. Será que Deus não está mostrando que é não e você não está passando por cima? É. Oração versus ansiedade. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Filipenses 4, 6. Veja bem, em tudo, seja colocado os seus pedidos. Veja bem, um jovem está praticando um esporte. Ele está jogando bola e vai num torneio. Deus sim, tem alguma coisa a ver com esse jogo? Deus. Então ele tem que orar, Senhor, ajude que eu consiga ir bem nesse torneio. O que eu estou dizendo é que nós temos que orar pelas coisas grandes, mas também pelas coisas pequenas. Não, não andeis ansiosos. Mas em algumas coisas sejam reveladas em suas orações, não, em tudo seja manifestado em suas orações. Ou seja, em tudo. Desde as pequenas atitudes. Eu quero fazer uma viagem de 1.000 quilômetros. Ou eu quero fazer uma viagem de 12 quilômetros. Então, já que a viagem é de 12 quilômetros, eu não vou consultar o senhor, porque é ali perto da minha cidade. Não importa se a viagem que você vai fazer é de 1.000 quilômetros ou de 12. Consulte o Senhor. Vamos ler novamente o versículo. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Filipenses 4, 6. Tudo. Eu tenho que apresentar a Deus. Então, isso é viver em oração. Agora, se eu estou com ansiedade, entrega na mão de Deus. Senhor, eu estou ansioso por causa disso. Fale abertamente. É o tefilá Adonai, é o falar com Deus. Tefilá, falar. Fale com Deus. Fala, Senhor, olha, eu estou com problema. A tua esposa está te dando trabalho. Fala, Senhor, olha, minha esposa está me dando trabalho. O senhor está vendo essa mulher que o senhor me deste? Está comprando sapato demais. Acalma o coração dessa mulher. Fala abertamente com Deus. Coloca na mesa os seus problemas. A ansiedade hoje é uma doença forte, né? Depressão, ansiedade. Sim. Muitas pessoas são levadas ao suicídio por causa da ansiedade. Crises severas de ansiedade levam ao suicídio. Eu, como profissional de saúde, eu vejo isso direto. Tentativa de suicídio por crise de ansiedade. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5, 7. O que é lançar sobre ele toda a sua ansiedade? Essa linguagem de Pedro, por que ele usou essa linguagem? Lançar sobre ele toda a sua ansiedade. Quer dizer, colocar diante dele. Dizer, Senhor, eu estou ansioso por causa disso. Eu estou agoniado por causa disso. Eu estou precisando pagar essa conta aqui, Senhor. Me ajuda. Eu fui falho, eu fui descuidado, mas tenha misericórdia de mim. É isso que está ansioso no meu coração. Coloque diante de Deus. Então, lançar diante de Deus, isso é colocar diante de Deus. Senhor, esse é o meu problema. Fale com Adonai, fale abertamente, com humildade, mas fale. Diga com sinceridade, olha, eu estou com esse problema. E mesmo porque se você não falar, ele é onisciente, ele já sabe. Tem para onde correr. Busquei o Senhor, e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Salmos 34, 4. Olha o que o salmista falou. Como salmista? Como ele foi livrado de todos os seus temores? Porque ele buscou o Senhor. Ele colocou os seus pedidos diante do Senhor. Ele falou para o Senhor, para Adonai, aquilo que realmente afligia a sua alma. Aquilo que o deixava ansioso. Então, o salmista está nos Pedro falou isso, o salmista falou isso. Agora, veja bem, o apóstolo Paulo fala isso em Filipenses 4, 6. Pedro fala isso em 1 Pedro 5, 7. O salmista fala isso em Salmo 34, 4.
Por que esse assunto é tão abrangente? Aqui, alguns versículos só que eu trouxe. Porque Deus leva a sério isso. Deus não quer que a gente tenha uma vida de ansiedade, viver ansioso, viver nervoso. Deus quer que a gente transmita paz. Como você vai pregar o Messias da paz, que é chamado Príncipe da Paz, se você não demonstra isso na sua vida? Se você vive ansioso, se você vive agitado, como você vai transmitir paz para as pessoas? Você só pode dar aquilo que tem. Você não pode transmitir luz se você vive em treva. Oração versus cura. Orem uns pelos outros, para serem curados. Tiago 5,16. Vamos ler o outro versículo. Entre vocês, há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Tiago 5,13. Então, o Tiago dá orientações muito específicas. Se tem alguém enfermo, e quando a gente fala dessa enfermidade, não é só física. Nós temos a enfermidade física, a psíquica, emocional, espiritual. Às vezes, o que a pessoa está precisando é de uma orientação. Não é necessariamente uma patologia biológica. Pode ser psicoemocional e pode ser espiritual. E é interessante que o Tiago fala para nós orarmos pelos enfermos. Coloca lá a imagem lá, Marcos. Orarmos para os enfermos e também o próprio enfermo orar por ele. Olha o que ele está dizendo. Tem alguém sofrendo? Que ele ore. Ou seja, é importante que nós oremos pelos enfermos, mas o próprio sofrendo, ore, procure a cura na oração. Claro, respeitando as regras lá da primeira aula. O tempo de Deus, a vontade de Deus, a permissão, a forma dele agir, e estar disposto ao sim, ao não. Nós não podemos chegar diante de uma pessoa enferma e dizer, Deus vai te curar. Como? E se não for a vontade dele? E se não for a permissão dele? E se ele tiver algum propósito com aquela doença? Nós não podemos comprometer o nome de El Shaddai. Quem compromete El Shaddai assim, está levantando a ira dele. O que nós podemos dizer é, eu vou orar por você para que Deus cure. E se for da vontade dele ou da permissão dele, isso vai acontecer. Mas se não for, você tem que aceitar. Olha o que os 3 amigos de Daniel falou para Nabucodonosor. Nabucodonosor, se o nosso Deus quiser, ele pode nos livrar da fornalha. Mas se ele não quiser, fique sabendo que não adoraremos sua imagem. Ou seja, ele não chegar e diz, eu tenho certeza que Deus vai me livrar. Não, se ele não quiser. Quando a pessoa chega lá diante do enfermo, eu que trabalho na área hospitalar, eu vejo muito isso. Tem uns crentes avivados aí, né? Chega lá no hospital, vai orar para um crente, vai orar para o enfermo. Em nome de Jesus, eu tenho certeza que você vai levantar e tal, e vai. Como é que você pode comprometer o nome de Jesus assim? Se ele quiser. Se for a sua vontade, de acordo com o seu querer. E onde está a oração do Messias? Pai, seja feita a tua vontade. E se não for a vontade? Então, assim, desrespeitar essas regras bíblicas é levantar a ira de El Shaddai quando está orando. Então, a pessoa pode, sim, estar levantando, olha a seriedade, a pessoa pode estar levantando a ira de El Shaddai contra ele, dependendo do tipo de oração que ele está fazendo e a forma que ele está conduzindo a oração. Nós podemos atrair a ira do Senhor sobre nós, dependendo da forma que a gente conduzir a nossa oração, dependendo do que a gente falar para ele. Temos que ter noção da hierarquia. Deus, El Shaddai, está no céu, nós estamos na terra. Isso já deveria definir exatamente a nossa hierarquia. Você não vai chegar para um patrão e vai ordenar que ele te dê um aumento. O senhor vai me dar um aumento. Não, o senhor poderia me dar um aumento? Se a gente não tem que falar até com o patrão, com humildade, quanto mais com o El Shaddai. Então, nós não podemos dar ordem, comprometer. Eu já vi pessoas dizem, olha, eu não gosto de evangelho. Mas por quê? Porque foi um pastor na minha casa lá, ele disse que eu ia me curar, que tinha certeza que no máximo até em 10 dias estaria curado, um prazo de curado, orou, não aconteceu nada. Eu falei, aquele homem que foi na tua casa era um fanático religioso. Ele não falou de acordo com a Bíblia. Ele não era um pastor
de Deus. Aquilo é um pastor do demônio. Aquilo deveria ser punido. Ele falou sem base bíblica. Deus nunca mandou ele fazer aquilo. Quem mandou ele fazer aquilo foi o diabo para fazer o Senhor pegar raiva de evangelho. Usou ele, né? 24. A oração de um justo. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago 5,16. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. Vou ler o próximo aqui, que você já finaliza, Rodrigo. O desejo dos justos resulta em bem, a esperança dos ímpios em ira. Provérbios 11:23. A palavra de Deus nos diz em Tiago 5,16 que a oração do justo tem muito poder. Mas primeira regra, ser justo segundo a Bíblia, nós vimos isso em Romanos 5:2, tendo sido justificado pela fé em Cristo. Justo segundo Deus, primeiramente, não é uma pessoa que se autopurificou, não é uma pessoa que está pagando o seu próprio pecado pela obediência. É uma pessoa que reconheceu o seu lamentável estado de pecador e errado diante do Altíssimo e confessou o Messias Yeshua, Jesus, como único e suficiente Salvador. Primeiramente, ele tem que ter feito isso para estar dentro do contexto de justiça, de justo segundo a Bíblia. Porque nós não podemos nos auto-justificar, nós não podemos nos auto-purificar. Se uma pessoa pode se purificar por ser uma boa pessoa, ou por obedecer essa ou aquela doutrina, ou por ter feito esse ou aquele ritual, ele não precisa de um Messias. Ele não precisa do Messias ter morrido na cruz para pagar o pecado dele. Ele está se auto-purificando. Mas uma pessoa dessa está caminhando para o inferno, acreditando que pode se autopurificar. E nós temos que ter muito cuidado com isso. Então, primeiro contexto, ser justo segundo a Bíblia, é ter sido justificado pelo sangue do Messias. Mas também nós temos que lutar contra a natureza adâmica para mostrar essa nossa justificação. E a Bíblia diz que essa pessoa que foi justificada pelo sangue do Messias e que demonstra essa justificação, lutando contra a natureza adâmica, contra o mundo corrompido e Satanás e seus demônios, a oração dessa pessoa tem muito valor, tem muita força. A oração do justo, dentro do contexto bíblico, é poderosa. Tiago 5,16. É inquestionável. Amém. Vamos fechar aqui a aula, então? Vamos fechar. Vamos para a próxima aula. Eu vou buscar uma água lá.